E as pessoas que foram brigando pra manter a língua, meu Deus, tô acabando com essa língua, não tem um problema com o termo filhês e lu, eles não tem problema com isso, porque eles já mudaram a língua deles várias vezes também. Eles sabem que a língua também já mudou muitas vezes. O problema deles é com a existência dessas pessoas. Eles não aceitam a existência dessas pessoas. Então o problema não é falar filhê, desfilhês. O problema é que essas pessoas existem. O que eu acho disso, que sempre falo sobre, o que eu sempre defendo é neutralizar a língua, ou tentar não marcar de forma binária, ou refletir de forma binária na forma de se expressar linguisticamente, é interessante, porque eu acho que a gente pode abrir a nossa cabeça para a forma de expressão que não só contemple o que a gente acha que é realidade. Então, o que eu sugiro, o que eu sempre sugiro, e a recomendação geral, como vocês viram na thumb, como o Andrei falou que pensou aqui no canal, porque a gente gosta de falar sobre essas coisas, né? Aliás, linguagem neutra é uma coisa que vira e mexe e tem que aparecer aqui, né? E eu entendo, causa muito desconforto nas pessoas, mexe com algumas certezas que as pessoas têm sobre a própria língua. E toda vez que a gente mexe com certezas da própria língua, que faz parte da própria identidade da pessoa, acaba incomodando demais. Isso acontece em todos os planos. Então vamos dar uma olhada no fenômeno que provocou essa polêmica toda, que foi o hino nacional do Brasil cantado em linguagem neutra, que na verdade não foi linguagem neutra, parece que foi, pelo que eu entendi, só no finalzinho ali mesmo, né? Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro até aqui parece que tava tudo bem, né? Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Até aqui, eu acho que não tá neutralizado, né? Vi nenhuma modificação no hino, então realmente parece que foi só naquela porção final. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, desfiles deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. A gente vê ali que foi no finalzinho, desfiles deste solas mãe gentil, né? Pátria amada Brasil. E parece que, segundo o Boulos, né, que é o candidato aqui pela Prefeitura de São Paulo, disse que não sabia que ela ia fazer essa neutralização, vamos dizer assim, desse final ali do determinante, do índice temático. Enfim, houve a neutralização ali do que se chama de neutralização, tentativa de neutralização da palavra, do termo dos filhos, né? Os filhos, as mães dos filhos desse solo, né? E ao invés de falar dos filhos, desfilhes, né? E o que acontece sobre essa questão do pronome neutro, ou da neutralização da linguagem neutra? Eu acho que em espanhol se usa o termo mais correto, eu acho, do que se pretende com isso, que é a linguagem inclusiva, né? Eu gosto da ideia de se afastar dessa ideia, já se afastaram hoje em dia um pouco da ideia do pronome neutro, que ficou muito em voga por causa do elo, né? Ile, e agora tá mais falando sobre uma linguagem inclusiva, a linguagem de neutralização. O que acontece sobre isso se criou um celeuma, um problema com a ideia de que há uma binariedade de gêneros na língua. Só que o problema, e eu falo isso em todos os meus vídeos, e tem vídeo aqui já falando umas 2 vezes sobre essa ideia de pronome neutro, ou de neutralização da língua, que seja, que existe uma confusão das pessoas sobre a própria definição. Na verdade, o problema é uma compreensão equivocada do termo gênero na língua. Porque as pessoas associam gênero a gênero biológico, a gênero ou social, desculpa, a identificação social correspondente ou não a sexo biológico, que não tem nada a ver na língua. Aliás, existe, eu acho, uma tendência de chamar masculino e feminino que não corresponde ao que de fato eles significam. Isso vocês podem acessar depois vídeos meus para mais exemplos, mas vamos pensar assim, de onde viria essa ideia de masculino e feminino que tem no português, no italiano e outras línguas, né? No latim existia, se a gente ainda usar esse termo gênero, que eu vou discutir um pouco mais sobre isso, essa ideia de um gênero masculino, feminino e neutro. E existia a declinação de casos. Então, quando a palavra estava num ponto, ou seja, igual filhos, a palavra filhos estava num ponto da frase em que ela era o sujeito da frase, sei lá, os filhos são daquela mãe, os filhos nesse caso, eles vão ter um certo caso de conjugação, eles vão ter uma terminação ali diferente, que a gente pode chamar de nominativo, no latim, né? E em algumas línguas ainda hoje tem isso. E aí, quando estava para mim outra posição, como por exemplo de objeto direto, vai ser um caso, não necessariamente objeto direto, mas vai ter um outro caso chamado de acusativo, enfim. Então, cada vez que a palavra fizer cumprir uma função diferente na frase, ela ia ter uma terminação diferente.
E aí tinha a terminação neutra, tinha a terminação do masculino, do feminino, ou que se chama, convencionou chamar de masculino e feminino. E aí, quando houve a passagem ali, do latim vulgar, passando pro romance, e se tornando as línguas que conhecemos hoje como as línguas ibéricas, aí, de novo, alguém vai tentar pegar bem ali, mas não foi assim o processo, enfim, calma, eu tô simplificando um pouco aqui, tá? Na passagem do latim vulgar para as línguas chamadas romanas, depois para as línguas, formação das línguas europeias, principalmente da Península Ibérica, ali, que é o que a gente tá falando hoje, houve uma associação de alguns casos. Primeiro caso do acusativo e o segundo caso do acusativo, por exemplo, porque terminava em A, por exemplo, então o plural se não me engano, o primeiro caso do acusativo, eu não sou formado em latim, tem o primeiro caso, se não me engano, do latim, ele terminava em A, tinha tendência a terminar em A, que normalmente representava termos do plural. Então, por exemplo, o termo legna, que era o plural, ou seja, o conjunto de matéria ali, recursos que vai formar o fogo, né, fazer o fogo, então, ele foi associado ao feminino porque terminava em A, esse plural no acusativo, que era neutro originalmente. Então, a palavra neutra, nessa conjugação ou nessa declinação, ela tinha uma terminação em A. E aí, por associação, se associou às palavras que se convencionava chamar de femininas, porque também terminava em A. E aí se juntou, então, essas ideias de plural, terminado em A, que era do neutro acusativo lá do latim, ao A do feminino. Então, lenha virou uma palavra feminina, porque tem a ideia, e preserva essa ideia, por exemplo, do coletivo do latim, do acusativo do latim, que tinha esse A no final, e aí se associou com o feminino. Da mesma forma, o U se associou com o do masculino. E aí, então, se associou às palavras do neutro, num caso, se não me engano, era o segundo caso do acusativo, que terminava em por exemplo, lignum, ou legnum, acho que era, ao masculino, porque terminava em algo parecido com o. E aí se associou e por isso se formou a palavra, por exemplo, lenho, que é o veio ali da árvore, né, ou a construção da árvore. Por associação, se pegou alguns casos do neutro e se associou. Quando isso se pegou, é tipo assim, é um processo que acontece naturalmente, tá? Ninguém fez conscientemente isso. Começou a se associar os casos neutros para o feminino e masculino de acordo com a terminação A ou O. Um evento linguístico aconteceu, um fenômeno linguístico ter perdido esse neutro e associado às outras formas. Que, como a gente fala, masculino e feminino, mas assim, uma forma bem arbitrária de chamar essas definições. Porque na língua, como eu falei, a ideia de gênero não existe dessa forma. O que vai acontecer é, toda palavra é formada por um radical e um índice temático no final da palavra. Então vai ser, por exemplo, cerco e cerca, pode ser? Acho que faz sentido, né? Então, cerco e cerca. Acho que não vai ter ninguém associa isso aí com gênero, com identidade biológica ou social de masculino e feminino, né? Que se entende como masculino e feminino. Então, essas palavras vão ter um radical e vão ter ali um índice temático, uma marcação para indicar como que a gente vai fazer a conjugação, a flexão com esse termo. Então, o em cerco não quer dizer que é masculino no sentido de ter relação com homem ou viril, ou qualquer coisa que se pode associar com um gênero biológico, como pode entender assim, associado a cromossomos XY, não tem nada a ver com isso. Tem somente a ver com a situação do seguinte: eu quero colocar um determinante em cerco. Eu coloco A, coloco O, coloco o que eu coloco? No português temos dois determinantes, né? O e A. Ou não ter determinante, aí coloca D, né? No caso, se tiver uma preposição antes, né? Não vai ficar do nem dá, vai ficar D. Mas no caso, se não tiver nenhuma determinante para ele, vai ficar sem, né? A gente pode entender depois como funcionam os determinantes. Mas enfim, então para escolher um determinante, aquela palavra tem a característica dela de índice temático, que o determinante vai ser o O. É só isso que vai acontecer. Então não quer dizer, não tem nada a ver com a ideia de masculino e feminino biológico, nada a ver com isso. Só quer dizer que aquela palavra é igual a palavra problema, né? Que termina em A, mas a gente sabe que o índice temático dela, a forma como que ela vai se comportar na frase, que se vai se relacionar a esse termo, vai ser como com o. Por exemplo, então o problema vai ser ele, se eu for retomar isso por um pronome, por exemplo, em uma outra frase. Então as pessoas interpretam de forma equivocada a ideia de gênero, confundindo com o que se entende como identidade biológica, identidade social, mas na língua não tem nada a ver com isso. Há sim casos em que a palavra, marca com um sistemático específico, vai refletir o gênero biológico ou como a pessoa se identifica naquela sociedade. Então, eu falar o menino, a menina, vai ter uma diferença dependendo da pessoa que fala, ou de quem se fala, no caso, né? E esses são os pequenos casos da língua, os poucos casos da língua. E aí, a neutralização da língua, que se vem falar sobre isso, abrangeria somente esses casos. E eu tô cansado de ver casos assim que não tem nada a ver com identificação, marcação biológica ou sexual, o que seja, e as pessoas colocam ali o E, ou tentam neutralizar com o I, por exemplo, porque tem esse hábito de interpretar gênero como o A masculino e feminino, que não necessariamente tem a ver com isso, não em todos os casos. E aí, nesse caso aqui, então, eles decidiram para abranger
todos os gêneros que não fossem os binários, por exemplo, colocar o E no final. E aí as pessoas sempre ficam perguntando, qual que é o problema de fazer isso? Tem problema? Tá certo, errado? A língua vai mudar? Tem que mudar mesmo? Tem que forçar? Tem que proibir? Primeira coisa, leis que se tentaram passar por aí que são inconstitucionais, porque não se pode proibir uma forma de expressão linguística ou cultural, de qualquer que seja, não fazem sentido nenhum. Até porque, se leis para proibir língua, forma de falar, fossem eficientes, não existiria gírias, né? E que é outro indício, por exemplo, de como a língua também, para essas pessoas que acham um absurdo, eu vi muitos comentários do tipo, estão profanando, estão subvertendo os símbolos nacionais, coisas que nos identificam. Aí eu fico pensando, caramba, essa pessoa, por acaso, fala como se falava na década de 40? Então por que que a língua que ela fala no tempo sincrônico dela, nesse momento agora, é muito mais, é mais língua do que, por exemplo, se falava há 80 anos atrás. Aí podem falar, tá, mas não envolvia esses aspectos da língua. E aí é um ponto interessante, que de fato, fazer uma mudança tão estrutural na língua não é muito... Eu não consigo vislumbrar o horizonte para isso, porque a gente teria que ter um ensino sistemático dessa nova forma de usar, que nem é ainda sistematizada de forma unânime, vamos pensar assim. Ainda tem muitos pontos ali soltos sobre isso. Teria que ser ensinado de forma sistemática para que as pessoas pudessem aplicar aquilo e não só ensinado sistematicamente, porque aí é o problema de também ensinar uma língua qualquer na escola. É que as pessoas teriam que falar dessa forma. Então, seriam algumas gerações ensinando de forma sistemática isso para as pessoas, de fato, associarem isso à sua língua, enfim, a característica tão intrínseca da língua. Porque até pessoas que advogam pela forma de neutralização da linguagem não conseguem manter uma conversa corrida, porque aquilo envolve muitas áreas da língua, não é só o léxico, não é só mudar uma palavra ou outra. O que eu acho disso, que sempre falo sobre, o que eu sempre defendo é neutralizar a língua ou tentar não marcar de forma binária ou refletir de forma binária na forma de se expressar linguisticamente é interessante, porque acho que a gente pode abrir a nossa cabeça para a forma de expressão que não só contemple o que a gente acha que é realidade. Então, por eu me identificar de uma certa forma sexual, gênero, social, só porque eu me identifico e a forma e a língua parece refletir isso, não quer dizer que eu não possa abrir uma exceção para as pessoas. Então, o que eu sempre sugiro, e a recomendação geral, basicamente, é achar formas de neutralizar a língua que sejam já acessíveis na própria língua. Então, ao invés de falar, seja bem-vindo, eu falo minhas boas-vindas, por exemplo, né? Eu vou falar assim, tá pronto, tá pronta, se for perguntar, tá pronto, tá pronta, por exemplo, aí refletindo como a pessoa se identifica socialmente ou biologicamente, eu posso dizer, tá tudo pronto, por exemplo, e aí o tudo aqui é um pronome definido, então não vai ter nada refletindo o pronto ali, vai ser o masculino genérico que a gente aplica, mas sim, né, tem a ver com uma situação biológica, perceba? Então tem muitas formas de neutralizar como você se refere a uma pessoa, sem necessariamente colocar outros recursos novos na língua que vão afetar muitas outras partes da língua, não só aquele sistema, porque eu acho que não é plausível, assim, eu falei, teria que ser um estudo sistemático aqui, primeiro estabilizar e sistematizar isso para começar a ensinar, e isso fosse ensinado. E também fico pensando que ganho a gente tem sobre isso, né? Tipo, fazer um ensino sistemático disso vai refletir nas pessoas de fato respeitarem a existência das pessoas na sociedade? Então, passar uma lei que não acontece, não vai acontecer em nenhum momento presente e futuro, uma lei que vai obrigar um estudo sistemático da língua neutra, não vai fazer com que as pessoas necessariamente respeitem a existência de outras pessoas que não são binárias. Percebam? Então, eu acho que o respeito e a busca por uma neutralização, até com o recurso já existente à língua, passa muito mais por uma mudança social, pode refletir a língua. E aí, quando as pessoas perguntam se a língua é machista ou não, eu só sempre falo, a língua reflete as pessoas daquela sociedade. Então, se a língua tem uma estrutura e essa estrutura parece reforçar o machismo, não é porque a língua intrinsecamente tem estruturas que vão fazer com que o machismo se perpetue na sociedade. O que vai acontecer é, existe um machismo social naquela sociedade e a língua, quando é usada por pessoas com o machismo, que vem ou pessoas de forma inferior, que não aceitam a existência das pessoas, ela vai se tornar um instrumento de machismo, não porque a língua é, por si só, uma estrutura machista, mas porque a pessoa que está usando a língua, não usando no sentido de uma ferramenta, mas a pessoa que se exprime ou existe por meio dessa língua vai exprimir sentimentos ou atitudes racistas, machistas e tudo mais. Então, eu sempre cito o exemplo da mudança, por exemplo, da conotação de termos como negro, nigger, esse black, né? Que temos que aparentemente parecem ter intrínseco na própria palavra algum cunho racista. Mas eu lembro que para vocês que, por exemplo, negro, apesar de ter sido um termo que já foi usado para tratar pessoas escravizadas, e por isso era evitado, ou se buscou evitar para chamar também pessoas de colored, né? Então começou a se usar o termo colored, pessoas de cor. O que acontece é que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é as referências que eu tenho de literatura sobre isso, o termo colored, que era usado para negros, começou já a não ser suficiente quando, por exemplo, entrou
e outras etnias na mistura ali. E aí outras etnias, que também eram de cor não branca, por exemplo, né? Socialmente, a gente tá falando, não necessariamente só cor, assim, que a gente vê, vamos dizer assim. Os próprios negros, o próprio movimento negro, a própria intelectualidade negra, ou pessoas que estavam adeptas, estavam ligadas a essa causa, começaram a falar, olha, Team Color já não abrange a gente como uma parte da população que quer se autoafirmar e tem identidade e representatividade na sociedade, a gente prefere se chamar de Negro, retomando um termo que antes era usado para escravos, mas percebe, porque nesse contexto social histórico daquela época, que foi no final do século XIX, fazia mais sentido do que Colored. E aí, depois no século XX, na década de 50, 60, os movimentos negros daquela época começaram a falar assim, olha, o termo Negro, pra gente, o que a gente está tentando afirmar como comunidade negra aqui nos Estados Unidos, já não está funcionando, porque isso remete a outras coisas com as quais a gente não está mais ligado. E aí passou a usar o termo black, e que na verdade era um termo pior antigamente, né? Percebe então que eu quero dizer assim, a avaliação do que faz sentido na língua ou não, está muito mais a ver com o contexto social, sociopolítico, extralinguístico, fora da língua, do que com a língua em si. Então, para concluir, e vou tentar trazer de uma forma mais lógica agora, a palavra nigger, niga, qualquer coisa assim no inglês, não tem intrinsecamente na palavra um cunho racista. A palavra não é racista. A palavra não existe racismo na palavra. A palavra não é racista. O problema é, no tempo sincrônico nosso agora, essa palavra, ela é usada de forma sistemática por pessoas racistas. E aí, quando ela é usada racista, de modo a ofender, a buscar diminuir outra pessoa, ela vai, não a palavra ser racista, mas naquele contexto vai haver racismo com aquela palavra envolvida, percebe? Da mesma forma, imagino que falar filhos como masculino genérico, não necessariamente, o problema não tem a ver com a palavra em si. E as pessoas que vão brigando para manter a língua, meu Deus, tô acabando com essa língua, não tem um problema com o termo filhês e lu, eles não tem problema com isso, porque eles já mudaram a língua deles várias vezes também. Eles sabem que a língua também já mudou muitas vezes. O problema deles é com a existência dessas pessoas. Eles não aceitam a existência dessas pessoas. Então o problema não é falar filhê, desfilhês. O problema é que essas pessoas existem para quem é racista, para quem é homofóbico, transfóbico. O problema é que a existência dessas pessoas. Então, a luta não é, meu ver pelo menos, não tem tanto a ver com a questão da fala, do como as pessoas estão expressando o masculino genérico para falar sobre pessoas de forma geral, ou seja, a binariedade ou não da língua. Mas tem mais a ver com, mesmo se a gente ensinasse de forma sistemática isso, para as pessoas adquirirem essa estrutura, o problema não é esse, o problema é social, e que a língua vai refletir. A questão sociolinguística é um reflexo da sociedade historicamente localizada, geograficamente localizada naquele ponto da história do mundo. E a gente tem que, para mim, se preocupar com isso, e por que as pessoas ainda não aceitam, ou o que faz as pessoas não aceitarem a existência do outro e como combater isso, do que necessariamente se preocupar em forçar ou não esse uso de estruturas que não estão associadas à língua. Aí, questão de moda, ou questão de passagem, talvez a palavra todes, até que começou por um certo escárnio, ou se popularizou por um escárnio, vamos dizer, ou de uma forma jocosa, e até pejorativa por outras pessoas que falavam, olha só, todes, agora somos todos. É capaz disso aí até ficar na língua, de forma assim, meio que de tanto usar de forma irônica, é capaz dela pegar, como por exemplo, a gente vê algumas formas, assim, que aparece, tipo, a gíria top, por exemplo, isso é uma anedótica aqui, não tô nem falando de artigo, nada, mas parece que top, que era rechaçado por ser uma coisa típica de uma certa camada, ali, uma parte da sociedade, começou a ser usado de forma tão generalizada a ponto de virar uma gíria sem muito endereço fixo, sem muita característica, começou a ser usado de forma mais até por pessoas mais velhas e tudo mais, percebe? Então, paz de todos, alguma estrutura assim, elo, umas coisas assim, acaba ficando na língua de alguma forma, ou não, mas essa alteração de estrutura, tanto em partes da língua que são o que a gente chama de classe fechada, ou seja, são partes da língua que são como o léxico, que é uma classe aberta, que varia o tempo todo. São classes muito fechadas, que demoram muitos séculos para mudar, porque elas são estruturas que não aceitam muito bem essas mudanças repentinas, assim, né? Não porque a estrutura não aceita, mas não se faz de forma natural essa mudança. Então, se a estrutura é muito fechada, é difícil mudar em pouco tempo. Então, é provável que o que mais preserve na língua é uma forma, talvez, de preocupação em neutralizar com os elementos já existentes na língua e provavelmente uma forma de você algumas formas lexicais que se manteve por aí. Então, falar todos, né? Falar todos e todas, sabe? Capaz de preservar umas formas lexicais que não necessariamente vão implicar em outras mudanças na língua, na forma que se expressa. Então, eu acho que o problema aqui é mais a questão de como essas pessoas
reacionárias não aceitam a existência das outras pessoas, e quando alguém se ousa mostrar empatia por essas pessoas que sofrem assassinatos, que não são aceitas, são rejeitadas na própria sociedade, pela própria família, muitas vezes, aí eles ficam incomodados, não por causa da língua, porque é por quem tá por trás dela, tá? A língua, são fatores muito mais extralinguísticos do que linguísticos. Na verdade, são praticamente todos só extralinguísticos do que linguísticos, para rechaçar o que se chama de neutralização da linguagem ou linguagem neutra. Aí o André falou, Erika Hilton curtiu. Diva, eu uso a linguagem inclusiva com amigas não binárias, fica mais satisfeito. Exato, como eu falei, vai acabar sendo usado em contextos de uso que a gente consiga manter. E eu acho que a gente vai usar mais, algumas palavras podem até se manter, por exemplo, falar amigue, eu acho que é uma coisa que pode até manter, com certeza, na língua. É uma coisa que realmente, de fato, pode acabar ficando, porque é lexical, né? Então, é muito provável, eu acho, assim, que fique alguns termos como esses, e tentar evitar falar prontar, prontou, e falar pronto no geral, tá tudo pronto, como aquela que a gente falou, do que necessariamente mudar toda a sua forma de falar com aquele grupo de pessoas. Acho difícil manter isso e não consigo ver ninguém manter. Mas eu acho que algumas coisas vão ficar com certeza, principalmente a noção de tentar entender o que a pessoa tá sentindo e por que eu tenho que mudar a forma de falar para falar com as pessoas por respeito a elas. Isso com certeza fica, né?